Você queria fazer Eu gostaria, então, senhor presidente, se me permite, saudando a todos os presentes, a respeito de uma notícia que, enfim, foi muito divulgada durante os últimos dias, envolvendo um membro do Ministério Público do Estado do Paraná, que estaria sendo objeto de uma representação por parte da nobre corregedoria daquele Ministério Público, em razão de posicionamentos que vem adotando à frente de sua promotoria, especialmente em manifestações relativas a processos criminais envolvendo crimes de tráfico de drogas, quando a prova principal decorreu de uma busca pessoal ou de um ingresso em domicílio. Segundo notícia, ele estaria sendo, portanto, objeto de um pedido de remoção da sua promotoria, porque se posiciona de forma contrária ao que a expressiva maioria, talvez a totalidade, eu não sei, dos membros do Ministério Público do Estado do Paraná realizam nas suas respectivas unidades funcionais. E, por estar, e aí é a razão da minha intervenção, em razão de estar seguindo alguns posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, e particularmente desta turma, nesses temas relativos à busca pessoal e busca domiciliar. Evidentemente que nós não podemos nos manifestar sobre o mérito do requerimento da Corregedoria, é um assunto interna corporis, mas o que nos preocupa, senhor presidente, e digo isso aqui na frente da doutora Luísa Franchise, que digna representante do Ministério Público Federal, instituição a que pertenci durante 27 anos, né, e da qual tenho muito orgulho. E acredito sinceramente que o Ministério Público brasileiro tem sido responsável por grandes avanços na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e livre de preconceitos, como preconiza a Constituição. Mas este acontecimento tem dois aspectos que me parecem importantes e que nos dizem respeito. O primeiro deles é que, aparentemente, se está buscando uma remoção por um suposto interesse público, em razão de este promotor do Ministério Público não ter concordado com o ingresso aos autos ou com a utilização de provas que, segundo se afirma, seriam ilegais, na medida em que não haveria fundada suspeita a autorizar a abordagem pessoal e a busca domiciliar nos casos que oficiou. E estaria, portanto, em acordo com a nossa jurisprudência, e isso causou um desconforto junto ao Ministério Público do Paraná. Isso já é motivo de preocupação, porque, embora, evidentemente, as nossas decisões não tenham uma força vinculante que obrigue necessariamente aos agentes públicos, especialmente juízes e promotores, a seguirem, há uma força, sim, jurisprudencial que precisa ser considerada dentro de um sistema em que o STJ e o Supremo Tribunal Federal são responsáveis, são incumbidos pela Constituição de interpretar, respectivamente, as leis federais e a Constituição da República. E só nos preocupa vermos uma declarada ideia de que estes julgados, que já são muitos, não são decisões isoladas, são decisões já proferidas por ambas as turmas dessa Corte, e também pelo Supremo Tribunal Federal, um caso ou outro que talvez não tenham sido na mesma linha, são decisões, portanto, que consolidam uma orientação jurisprudencial das Cortes que interpretam a Constituição e as leis. E o que se espera dentro de um sistema, enfim, minimamente organizado, é que haja uma coerência interna, até para dar maior segurança e estabilidade às relações jurídicas. E a preocupação maior, senhor presidente, é que alguém possa ser, de alguma forma, punido por expressar um pensamento de mérito, por exercer a sua liberdade funcional, a sua independência funcional,
postulando de forma motivada o que considera correto. Lembremos-nos que, no final do século XIX, Alcides de Mendonça Lima, um juiz do estado do Rio Grande do Sul, foi processado por prevaricação porque ousou arguir a inconstitucionalidade de uma lei estadual. Precisou de Rui Barbosa, por meio de um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, para trancar esta ação penal e restituir ao juiz o seu status quo anterior de pessoa sem nenhum processo. O Ministério Público, e eu acredito que, sinceramente, a doutora Luísa Finchausen e a expressiva maioria de todos os membros dessa excelsa instituição, não só titular da ação penal, mas é, antes de tudo, um fiscal do direito. E não interessa, no processo penal, produzir uma prova que pode até refletir a verdade, mas cuja obtenção desconsidera outros valores igualmente caros a um processo penal, como a intimidade, a inviolabilidade do domicílio, a dignidade da pessoa humana, a própria liberdade. São valores que se equivalem. Em nome da verdade, não se pode suplantar esses valores outros e desconsiderá-los para a obtenção de um fim que pode ser até legítimo, mas que, pelos meios utilizados, perde a sua legitimidade. O Ministério Público age por critérios de objetividade. Isso está hoje disposto em vários diplomas processuais penais do mundo inteiro. Na Itália, o artigo 53, o artigo 358, diz que o Ministério Público deve desenvolver atividades de esclarecimento dos fatos e circunstâncias a favor da pessoa submetida às investigações, também a favor da pessoa submetida às investigações. O artigo 53 do Código de Processo Penal de Portugal também determina que o Ministério Público deve agir por critérios de estrita objetividade, assim como fazem a Espanha e até mesmo os Estados Unidos. E entre nós, embora não exista uma regra clara quanto a isso, nós sabemos que o Ministério Público pode recorrer a favor do réu, impetrar habeas corpus a favor do réu, arguir nulidade a favor do réu, quando se evidencia na interpretação de cada membro do Ministério Público, que goza, sim, de independência funcional, a inobservância de uma lei ou de uma norma da Constituição. Portanto, preocupa-nos esse tipo de reação, que não é isolada, né? Nós temos visto outros casos ocorrendo também no âmbito do Poder Judiciário, em alguns estados. Por outro lado, vemos um avanço muito grande, né, ministro Saldanha, no próprio Rio de Janeiro, com uma legislação estadual, já incorporando à rotina das delegacias de polícia um novo procedimento para o reconhecimento de pessoas, que decorreu não só da jurisprudência desta Casa, mas também de norma de resolução do Conselho Nacional de Justiça. Vemos também a Polícia de São Paulo estabelecendo um protocolo, um novo regimento de atuação dos policiais também nessa área de reconhecimento de pessoas. Vemos vários estados em que, pese alguns governos, numa tentativa de recuo, que não desmerece o todo, mas vários estados adquirindo câmeras para serem acopladas aos uniformes dos policiais, dando maior transparência às atividades dos policiais militares. Tudo isso no sentido de civilizar o nosso processo penal e tornar a nossa investigação compatível com um processo penal que se afirma moderno. Não é possível que nós continuemos a aceitar comodamente práticas autoritárias que, durante muito tempo, vicejaram na nossa história. É preciso avançar e creio que o Ministério Público e o Poder Judiciário podem, sim, ser grandes aliados na construção de um processo penal mais equilibrado, mais justo, mais racional, mais infenso a todo tipo de autoritarismo e decisionismo. Então, eu queria só fazer esse registro, senhor presidente, apenas por entender que, de alguma forma, a nossa jurisdição foi atingida quando o resultado daquele trabalho que é feito coletivamente por tribunais acaba sendo utilizado como não um instrumento de crescimento das instituições, mas um instrumento para punir, de alguma forma, quem tem a coragem
de, eventualmente, num processo de forma motivada, seguir esses entendimentos e postular algo que aparentemente pode ser contrário aos interesses sociais, mas que, na verdade, é a forma de se construir uma civilização. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, ministro Rogério, e eu endosso suas palavras. Eu acrescento apenas algumas informações. Em 2020, nesse mesmo período de 1º de janeiro a 21 de novembro, cada um de nós recebeu cerca de 9.884 processos. Em 2021, 10.810 processos. Em 2022, 11.312 processos. Em 2023, 13.015 processos. Eu acho que isso mostra efetivamente que alguma coisa precisa ser repensada e precisa ser modificada. O sistema não está funcionando. Achar que um tribunal, um juiz, consiga julgar mais de 13 mil, ou seja, considerando ainda mais que nós temos mais um mês pela frente, 14 mil processos durante um ano, é brincadeira, né? Ou seja, é uma utopia que não existe. Eu acho que, muitas vezes, um dos caminhos, ou seja, não é o único caminho, mas um dos caminhos é uma coerência com os julgados. O fato de você não concordar com um determinado precedente, com determinada forma de decidir de um tribunal superior, não quer dizer que você não possa adotá-lo. Quantas e quantas vezes aqui nós decidimos contra o nosso entendimento pessoal? Ou seja, nós mesmos aqui aderimos posições do Supremo Tribunal Federal e internamente, ou seja, quando estamos vencidos, adotamos a posição da maioria. Eu acho que nós temos que pensar num sistema maior e não numa vaidade intelectual de achar que o que eu penso, o que eu entendo, o que eu acho é o que deve prevalecer, é o que é melhor. Eu lamento esse tipo de ocorrência. Eu tenho já participado de alguns eventos onde eu já vi, inclusive, juízes entendendo que a coisa mais natural do mundo são os tribunais e os juízes de primeira instância questionarem precedentes do Supremo, do STJ, do TST, do TSE. Ou seja, eu acho que isso cria, inclusive, uma insegurança jurídica, né? Ou seja, nós todos reclamamos do volume de processos e uma das formas de controlar essa quantidade de processos é a obediência, ter um judiciário harmônico em que o advogado possa, com toda a segurança, aconselhar o seu cliente a litigar ou a não litigar, ou caminhar para um acordo, ou abrir mão daquela pretensão, porque sabe qual vai ser o resultado. A partir do momento que existe essa insegurança, ou seja, em que os tribunais batem cabeça entre si, em que as partes que fazem parte desse processo se recusam a aceitar o que já foi decidido em inúmeras oportunidades, eu acho que o advogado fica de mãos atadas. Eu não tenho nem como criticar o advogado quando ele insiste em defender determinadas teses, porque sabe que tudo pode acontecer. Mas eu agradeço as suas palavras, ministro. Que mais causa espécie, consternação mesmo, é que o questionamento em relação à atitude do promotor de justiça não foi, e ainda que fosse, mas não foi por ele ter adotado posicionamentos absurdos, estapafúrdios, totalmente contrários ao direito, à estrutura de legalidade, a doutrina. Não. O questionamento foi por ele ter adotado as teses dos tribunais superiores. E isso fica incompreensível, né? E é um questionamento que postula a punição. Só isso, presidente. Obrigada, senhor presidente. Bom, sobre essa questão levantada pelo ministro Schietti, também é um tema que nos grupos do Ministério Público Federal e Ministério Públicos em geral, porque temos muitos grupos mistos, está sendo colocado, e tem uma outra questão que é muito importante para o Ministério Público, que é a independência funcional, né? Então, é a independência funcional que fez o colega se pronunciar no sentido de adoção, no caso concreto em que ele analisou, de um precedente ou de outro precedente aqui do Superior Tribunal de Justiça. Todos esses casos, todos esses precedentes, especialmente os precedentes da busca veicular, da busca pessoal, da quantidade de droga, do reconhecimento fotográfico, de outros precedentes, eles têm sido analisados
por membros do Ministério Público Brasileiro, em todas as instâncias, e especialmente aqui no Superior Tribunal de Justiça, e